Fala pessoal, Secop Summit 2026, estamos aqui, Secop Podcast, terceiro dia, na finalização desse super evento e, claro, para fechar com chave de ouro, eu teria que ter um convidado ultra especial e eu vou falar muito pouquinho dele, porque eu vou deixar ele falar com um pouco mais de si próprio, porque é muito assunto que a gente vai falar agora. Eu tô aqui com nada mais, nada menos que, conhecidamente como o hacker do bem, Penegui. Olá, prazer. É um prazer imenso ter você Prazer aqui. é meu. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Como falei antes aqui nos bastidores, meu irmão é super fã do teu trabalho e eu te Que conheci legal. através do trabalho dele. Caralho. Então, a gente tá quebrando umas barreiras, porque eu sou do Rio, você aqui do Sul, coincidências. E, graças a Deus, você tá aqui. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua presença nesse evento. A Secop literalmente agradece a tua presença. E eu queria que o público que está nos assistindo, quem é o Penegui? O que o Penegui faz? Atualmente eu trabalho de duas frentes diferentes. A primeira frente é criação de conteúdo para a área de segurança, na área de conscientização, tentar fazer jovens e adolescentes, pessoas que estão entrando na área, a entender mais a área de segurança, porque a gente precisa capacitar pessoas para o futuro. A área de segurança precisa crescer, não pode ficar linchada como está. A gente tem crescido, mas a gente tem que crescer muito mais. Verdade. E eu também tenho uma outra frente, que é pentest específico técnico em cartões de crédito e máquinas de cartão. Tá? Que é algo também muito mais linchado que a área de segurança. Porque a área de segurança tem web hacking, software hacking. Essa área que é mais de hardware hacking é uma área menos explorada e a gente tem menos profissionais no mercado. Então é a segunda área que eu atuo, né? Além de consultorias nesse tipo de assunto. Quem geralmente me conhece da rede social. Verdade. Aquele cara que explica, que consegue, às vezes, traduzir algo complicado, algo, às vezes, complexo, em algo mais acessível. Que eu acho que é uma das coisas que a área de segurança precisa mais. Que te diferencia bastante. Pessoas técnicas que saibam falar com quem está iniciando. Muito bom. Porque é assim que a gente traz pessoas para se interessar na área. Se a pessoa tem um baque de não entender nada, fica difícil. E conscientizar que a base é sempre muito importante. Programação, se tu quer ir para a área de hardware eletrônica, se tu quer a área de software, saber desenvolvimento de software, se tu quer para a área de web, ter a desenvoltura, né, de desenvolvimento de web, tudo isso faz, toda essa bagagem faz tu virar um profissional melhor de segurança e tu entender realmente coisas cada vez mais complexas. Perfeito. Então a gente pode falar que, como eu acabei de falar nos bastidores aqui, você é o cara que testa os bancos. De certa forma, os cartões dos bancos, sim. Legal. Me conta, há quanto tempo você trabalha e como você chegou nessa área? Até porque Um avanço. é uma loucura para quem entra na tecnologia, sempre tem uma história diferente. E eu queria entender como é que é essa tua história, essa tua trajetória. Foi um processo. Legal. Na verdade, quando eu era adolescente, eu descobri a programação através de um cara muito famoso chamado Gustavo Guanabara, Conheço. curso em Legal. vídeo, que até hoje saiu meu podcast com ele. Que legal. Parabéns. E é um cara que eu respeito muito. E eu, quando tinha uns 11 anos de idade, 12 por aí, eu descobri o canal dele. Eu já tinha a facilidade com computação, edição de vídeo, e eu queria me aprofundar, só que eu não sabia como. Eu tive a mesma dificuldade que muitas pessoas têm, que é entender o que parece ser mais complexo, né? E ele tinha essa pegada de conseguir ensinar programação de uma forma mais fácil do entendimento até de um adolescente. Então foi aí que eu comecei. Aí com os treinamentos dele, cursos dele, eu fui me desenvolvendo fora, tentando encontrar mais perspectiva, até que eu comecei a encontrar vulnerabilidades de web nos meus sistemas que eu estava criando. E a partir daí eu descobri segurança da informação sem saber que era. Que loucura. Aí eu comecei a estudar web hacking, porque eu queria que o meu sistema web não fosse vulnerável. E a partir disso, eu depois comecei a estudar sem querer, querendo software Que legal. hacking.
E daí, depois da faculdade, que eu fui mais me especializar em hardware. E as pessoas às vezes me perguntam, por que que tu foi para hardware? Né? Porque tu iniciou em Sim. web hacking, software hacking. Sim. Porque eu encontrei em hardware uma facilidade que eu não tinha tanto em software hacking e web hacking. O que que é? Primeira facilidade é que tu tem poucos profissionais se qualificando. Então tem poucos testes em hardware. Existe a dificuldade de, às vezes, tu não ter a documentação. Por exemplo, tu tem pouca documentação de cartão de crédito, Verdade. por exemplo. Ou a documentação tá errada. Tu tem Sim. que ir no escuro. Sim. Né? Mas tu se acostuma com isso. Tem esse fator ruim, mas o fator bom é que tem pouca gente, talvez, que entenda Sim. e que esteja preparada para fazer pentest nesse tipo de coisa. Verdade. E a segunda coisa foi a facilidade. A facilidade de encontrar vulnerabilidades. Cara, E vulnerabilidades que as pessoas, às vezes, elas têm muita curiosidade. Cartão de crédito é uma coisa que as pessoas têm muita eu curiosidade. sou um deles. E eu tinha uma curiosidade maluca de entender como é que cartão de crédito funcionava. Como é que realmente eu botando o cartão ali próximo, né, como é que ele transferia os dados, como é que todo o protocolo funcionava. Esse sempre foi o meu objetivo. E acho que até se tu for ver, quando as principais vulnerabilidades que eu encontrei, claro, sempre tu quer encontrar vulnerabilidades, Claro. mas sempre partiu do princípio de eu entender aquele sistema operacional, ou aquele software, ou aquele hardware. Legal. Sempre foi isso. Foi tipo, vou entender. E depois que eu começo a entender, mas se tá funcionando desse jeito, se eu fizer desse outra forma aqui, o que que acontece? Qual que vai ser o comportamento do hardware se eu fizer isso aqui? E foi assim que eu comecei a encontrar vulnerabilidades em hardware hacking. Claro, estudando muito hardware e estudando principalmente os protocolos e como que aquela comunicação, por exemplo, com o cartão de crédito funcionava. Então sempre foi um processo de anos, tá? Mas eu não digo que isso vai ser para todo mundo. Tu pode se especializar, começar a se especializar em um determinado ponto. Mas essa foi a minha história. Foi um processo de anos até realmente me descobrir, não, eu gosto disso. Eu sempre gostei de aprender coisas que ninguém tá olhando. Legal. Ninguém tava pensando. Quando eu comecei a encontrar vulnerabilidades em cartão, poucas pessoas da área estavam talvez focadas nisso. E para mim isso me incentiva muito. Estudar coisas que as pessoas não estão estudando. Fora da curva. Eu gosto desse ponto. Não que eu seja especial por isso, porque, cara, hoje em dia, web hacking, eu sou... Sabe aqueles cara que estudou bastante web hacking, mas faz muito tempo que não faz nada em web hacking? Sim. Tu fica, como é que é, enferrujado. Então, assim, cara, tu se especializa em algo e saiba, tu nunca vai saber de tudo. Verdade. E tá ok, tá tudo certo. Verdade. Como é que tá sendo pra você, cara? Você é um cara muito novo. Você tá vivendo literalmente um movimento muito maravilhoso que muitos adolescentes, adultos, jovens estão se inspirando no teu trabalho, tiram você como uma referência. Eu acabei de citar o meu irmão, conheci o teu trabalho através do meu irmão. Como é que tá sendo isso pra você, cara? É muito bom no sentido de, tipo, parece que tu tá fazendo diferença pro mundo, sabe? Isso é muito incrível e hã, é uma sensação que não dá pra explicar, sabe? Porque além de ser uma área que vai crescer muito e que essa potência de crescimento talvez tenha muito do meu trabalho tenha influenciado no futuro, que, cara, com certeza acho que cada vez mais o tempo passa, mais eu me sinto confortável e feliz de saber que o meu trabalho faz diferença para as pessoas. Que legal, cara. Então a gente, quem sabe, num futuro bem próximo, a gente pode brincar do antes do Penegui, depois Depois do do Penegui. Penegui. Bem interessante, cara. E pensando nesse teu universo semântico, né, com todas essas possibilidades, o que que você está projetando para esse ano e para 2027, já que a gente está aqui no Secop Summit e a gente sabe que é o assunto mais debatido devido à inteligência artificial, redes sociais, proteção de dados, as proteções de LGPD, as proteções também de questões de cartão, tudo hoje está sofrendo um risco cada vez mais sinistro. E os hackers estão se juntando para fazer coisas cada vez mais grandiosas, só que muitos deles negativamente. Enquanto hoje você está trazendo solução para isso. Como é que esse universo, esse conflito tá acontecendo? É uma guerra cibernética? Assim,
a área é realmente, mesmo inchada, Sim, ela tem grandes profissionais, sim. tá? Ah, tem muitos profissionais hoje em dia anônimos, que sejam pessoas muito qualificadas, tá? No ponto positivo, Sim. que eu conheço, Show. certo? Mas que elas não se expõem como eu. Isso é tranquilo, porque assim, tu tem que. Cada um tem o seu talento, né? Verdade. Comunicação. E, querendo ou não, a área de TI, principalmente a área de segurança, nós temos pessoas que gostam de ficar na frente do computador, que gostam de ficar fazendo as suas pesquisas. Eu também amo conversar com as pessoas, né? Então, a gente tem pessoas qualificadas em determinados setores. Se a gente comparar 5 anos atrás, se a gente comparar 10 anos atrás, não dá nem para comparar, é exponencial. Legal. Então, eu acredito que o futuro vai ser exponencial. A gente vai realmente formar pessoas qualificadas. E qual que é a principal conscientização que eu acho que tem dois fatores que ajudam muito para o mercado melhorar cada vez mais, mesmo com a IA. As empresas se conscientizarem que elas precisam de equipes de segurança da informação. Verdade. Porque aí tu tá abrindo portas para pessoas se sustentarem. Verdade. Essas pessoas tendo trabalho, e aí tu vai dizer, cara, mas cara, o cara é um golpista, o cara virou um cara do mal e tal, no passado, mas se tu perguntar pra ele, muitas vezes, muitos deles vão dizer, cara, eu não tive oportunidade. Verdade. Então a gente tem que criar oportunidade. Porque, cara, é que nem uma balança. Isso tem que ficar balanceado. E hoje em dia a gente não vê que é balanceado. Ainda mais a IA, ela desbalanceou muito. Muito. Ataques de engenharia social aumentaram gradativamente. Por quê? IA ajudou nesse mercado. Hoje a gente está tentando, a gente está até conseguindo fazer a IA nos ajudar na área de defesa. Ok? Mas se tu botar na balança, os ataques aumentaram muito mais. Eu estava falando com pessoas que trabalham em bancos, instituições financeiras, eles analisaram que os ataques, principalmente de engenharia social, de phishing, aumentaram gradativamente depois que a IA veio. E isso já era de se entender, né? IA ajuda em até aprendizados, se tu sabe usar IA, tu consegue, só que é aquela coisa, tu aprende, mas independente do que tu aprende, depende do que tu vai fazer com aquilo que tu aprendeu. Até um carro vira uma arma, né, cara? Exatamente. E eu acho que oportunidades boas se abrindo diminui também e a conscientização melhora esse sistema que nós temos atualmente. Então eu acho que é um processo. É um processo, eu acredito que nos últimos anos, com a evolução da IA, a gente teve empresas se ligando e vendo, não, eu preciso, o que é segurança? Eu preciso de segurança, eu preciso contratar profissionais de segurança. E isso é um ponto positivo. E quando a gente começa a conscientizar essas empresas que elas precisam, elas abrem portas para o mercado de trabalho. E aí começa a virar uma máquina mais equilibrada. Verdade, faz todo sentido. Na tua visão, eu tô vendo que você é um cara que tem muita perspectiva também de futuro, você olha muito pra frente. Na tua visão, quais são os grandes problemas e os desafios que 2026, 27, 28 até 30 essa área vai ter? O principal desafio é conscientizar corretamente as pessoas, não só as pessoas da área, mas as pessoas fora da área. Porque engenharia social, a única maneira de tu mitigar é com conscientização. Muito legal. É uma das maneiras, não é a única, mas é uma das maneiras. E para as pessoas que estão na área, que estão entrando na área, é formar pessoas qualificadas de verdade. Não aquele que roda a ferramenta no Kali. É aquele que aprendeu o protocolo, é aquele que tem uma base. Então, tu tem que formar pessoas que saibam realmente sobre tecnologia, formar pessoas que sabem realmente programar,
Formar pessoas que façam o processo real com uma base boa para poder defender realmente a segurança e elas estarem qualificadas naquilo que elas estão determinadas. Então, é um processo, é um desafio, mas eu acho que a gente tem hoje em dia muitas pessoas conscientes que isso é necessário. Verdade. Então, eu acho que é um processo que está indo bem, mesmo com o ritmo devagar, mas eu acredito que vai dar certo. Eu sou positivo. Tem que ser. Eu entendo perfeitamente, até porque isso é baseado 100% em educação. Exatamente. A conscientização e a educação caminham de mãos dadas e quando elas estão brigadas, sempre dá melhor. E Exatamente. pensando em educação, muita gente te tira como exemplo. Que conselho, que caminho, que palavra você consegue dar para essas pessoas que têm vontade de começar nessa tua área, de ingressar nessa tua área, até porque é uma área que ainda é muito nichada. Ela tem ainda 98% de mercado ainda para ser explorado, oportunidades ainda que não foram desbravadas. Que tipo de conselho ou pelo menos direcionamento você dá para essa juventude, essa geração que infelizmente está muito perdida? A gente tem um problema das novas gerações que é o chamado... Não é um problema, né? Depende da perspectiva. Sim. Mas é TikTok. Vamos entender. Tu vê um vídeo, não é o TikTok, mas tu vê um vídeo muito rápido, você fica feliz, você vai para outro vídeo, Dopamina pura. dopamina pura. Se a gente vai falar com grandes influenciadores de canais grandes, antigos, criação de vídeo longo, as pessoas não aguentam muito tempo. Esse é um problema que a gente tem, e isso não afeta só vídeo longo, isso é só um exemplo. Afeta as pessoas querem ser tudo momentâneo, um resultado momentâneo, mas isso não existe. Sucesso de verdade não é resultado momentâneo. Essa é a verdade. Para entrar na área, você tem que saber lidar com problemas. Para mim, encontrar uma vulnerabilidade, vamos dar um exemplo. Bypass de senha de cartão. Eu errei milhões de vezes. Eu tive várias quedas que tu não vai perceber na minha palestra, porque eu tenho 45 minutos para mostrar a minha palestra, mas são milhões de quedas para ter um veredito, um resultado. Sim. Demora. O que eu vejo pessoas entrando na área, tentando entrar na área e não tendo essa vibe de se eu bati a cabeça e não consegui, eu vou lá de novo. Persistência. Eu acho que persistência é a palavra correta. Quando você tem persistência em uma coisa, você consegue. Isso dentro da área. Eu tô focando na área de segurança. Se eu tenho persistência, eu quero virar um astronauta, não vai dar muito certo, porque eu tenho 27 anos de idade, meu físico já não é qualificado, mas na área de segurança, persistência e saber que humildade, saber que tu não é o fodão, que tu é só uma pessoa especializada naquilo, ou tu não é ainda, talvez, mas tu quer ser, então se especialize. E a base. É importante base. Quanto mais base, mais o complexo vira... Não é mais complexo. Porque o complexo vira complexo porque tu não precisa de bagagem para entender. O momento que tu tem bagagem, tu começa a compreender. Aí vamos dar um conselho para pessoas que estão, assim, não sabem nada, sabem mexer no computador. Programação. Aprende linguagem de programação. Aprende algoritmos. Por quê? Aprende linguagem de... aprende a lógica de programação. Isso é o essencial. Lógica de programação te dá a base, principalmente para web hacking e software hacking. Sim. Então, e também para hardware hacking. Verdade é Mesmo? essa. Sim. Por quê? Interessante. Muitas mesmas lógicas estão no hardware. E hardware, cara que trabalha com hardware sabe que o fundamental é tu encontrar uma falha no hardware que afeta o software. Que aí realmente é algo olhado pela comunidade de forma diferente. Tá? É uma vulnerabilidade
mais Legal. concisa, mais legal, mais Legal. fácil de explicar. Que legal. E às vezes até baltins são feitos por causa disso. Então, mas, cara, hardware é físico, mas existe a parte não física. E ela é importante também. Mas assim, essa conscientização dos jovens e dos adolescentes quererem encontrar o resultado muito rápido faz eles desanimarem. E esse é um dos problemas, eu acho, atuais. O jovem tem que saber que ele tem que criar uma base, é um processo, mas esse processo vai fazer ele virar um profissional de qualidade. E esse vai ser o diferencial. O mercado olha diferente para esses profissionais muitas vezes. Muito legal, Pelegui. Agora, indo um pouco mais pro lado pessoal. Você tem uma carreira brilhante, você tem 27 anos, cara, super novo. Você tem uma carreira ainda gigantesca pela frente. Quais desafios você enfrentou para estar onde você está? Porque mastigou bastante caco de vidro, com certeza. Muitos, com certeza. Conta um Sem pouco pra dúvidas. gente como foi e o que foi esse processo para estar aí. É um processo. Eu não vou mentir. É um processo. No início, dói. Tá? Por quê? Porque essa conscientização que eu acabei de te falar, ninguém me falou quando eu entrei. Ninguém me falou. Claro, eu tive já uma bagagem, cara, quero ser desenvolvedor quando adolescente. Eu tive esse insight já porque talvez, não sei explicar, mas talvez porque eu fui guiado de forma em que eu queria ser um desenvolvedor, porque o meu sonho era ser um desenvolvedor. Eu virei para a área de segurança porque realmente eu encontrei depois a área de segurança nesse meio que eu estava, como eu contei, né? Mas eu vivi esse momento que, tipo, de pensar, será que eu preciso estudar bases para crescer? E tu só vai notar essa diferença com o passar dos anos. Passar dos anos, tu nota que as pessoas que têm uma base boa, elas compreendem melhor as coisas na área de segurança, os processos da área de segurança. Legal. Então, isso já é uma dica imensa, se a pessoa sabe lidar com isso. E acho que esse foi um desafio para mim, porque mesmo sabendo programar, mesmo tendo já uma base, um desafio é tu trocar a área de dev para a área de segurança. Tu entender a diferença entre dev e segurança. E esse desafio, ele é um pouco doloroso muitas vezes. Porque ninguém vai chegar e vai dizer pra ti, tintim por tintim, o que acontece. Tu tem que ir por si só. Isso porque também a área é muito linchada. Não é que nem a área de desenvolvimento que tu tem vários profissionais de desenvolvimento, tu tem como tirar dúvidas mais facilmente. Sim. Então, sim, é doloroso. E na área, eu acho, de criação de conteúdo, Sim. foi uma outra área muito dolorosa, no sentido que, cara, eu conheço pouca gente que cria conteúdo como eu. Eu não conheço nenhum, na realidade. E que tenha criado e chegado a um número de seguidores, desculpa, eu não conheço ninguém. Relevante. Super que relevante. cria o tempo todo e que, tipo, está vinculado com pessoas altamente técnicas e altamente não técnicas também. Sim. Eu tento traduzir e todo mundo me pergunta, como é que tu conseguiu traduzir? Foi o tempo, foi entendendo que eu precisava chegar nas pessoas que estão entrando na área. Como é que eu ia chegar nelas? Conscientizando da forma correta como fazer isso, sabe? Foi um processo, eu acho, sozinho, que eu fui descobrindo, não, se eu falar dessa forma, eu vou conseguir fazer não só que o técnico ou que uma pessoa já qualificada entenda, mas também que uma pessoa que ainda nem sabe programar consiga entender a importância de programar, a importância da base. Então, sim, foi um processo doloroso que eu até, sentado aqui, eu acho que eu nem consigo imaginar
como eu teria que demorar muito tempo pra. Cara, aconteceu tal coisa. Esses dias até um amigo, cara, lembra que tal coisa aconteceu? Caralho, eu nem lembrava mais disso. Pra mim faz muito tempo. Mas é um processo. E eu tenho ao mesmo tempo, uma grande honra de pessoas que eu admiro e pessoas que me ensinaram segurança da informação, elas me admirarem. É um troço assim que pra mim é Impagável. impagável. É Impagável. algo que eu não sei explicar. Muito bom. E também já aconteceu de pessoas que me ensinaram quando eu era adolescente, web hacking, e eu hoje em dia mostrando uma coisa, ensinando elas software hacking. Cara, como é que pode, sabe? É uma troca que eu nunca pensei que iria acontecer. Se tu me perguntar, tu saberia que tu ia chegar onde que tu chegou? Não. Não, nunca imaginei que eu ia chegar aonde eu estou. Eu sempre imaginei algo muito mais só técnico, mas eu acho que essa pegada mais de conscientização, ela veio muito importante numa hora certa. E que eu acho que faz muita diferença. Pra muitas pessoas. Até no evento, andando aqui no evento, muita gente falando, cara, eu entrei na área de segurança por causa vendo o teu conteúdo. Caralho, isso é uma grande Um honra. impacto. É um impacto que, pô, eu tô trazendo pessoas pra área. E é Você o tá que a gente mudando vidas. Exatamente, e é o mais importante. Pra mim, hoje em dia, que eu sinto é ver pessoas entrando na área, ver pessoas se dando bem dentro da área, e que eu fui, pelo menos, um foguinho que iniciou isso. Isso, sem dúvidas, é muito importante pra mim. Muito legal, cara. Eu percebo que você, tô te conhecendo, conheci ontem você, tô conseguindo mais conhecer você a profundo agora. Dá pra ver a tua humildade, a tua atenção, o teu carinho com cada pessoa aqui. Como é o Penegui Família? Aí, ó, a pergunta. O Enegui Família, ele é escorpião. Oh, minha mãe! Minha mãe! Tu sabe como é que é escorpião? Ele estoura num processo. Ele é querido, maravilhoso, daqui a pouco estoura. Exato, Mas somos assim. exato. Mas assim, eu sempre tento trazer essa vibe, porque quando eu entrei na comunidade, Sim. e eu não era conhecido, eu notei a importância de pessoas que eu admirava tirarem uma foto, me apoiarem. Porque assim, na área de segurança, como eu disse, a gente tem desafios. Sim. A gente, para acertar numa coisa, a gente errou milhões de vezes. Então, o carinho, a humildade, o fato de tu entender a posição de cada um e a humildade faz a diferença das pessoas dentro da própria área. Então, tivemos no passado problemas assim, eu acho de abrir portas para as pessoas que querem entrar na área. A gente tinha um certo problema de tipo, cara, eu sou fodão, eu encontrei tal vulnerabilidade, eu sou fodão. Só que o fodão não precisa dizer que é fodão. Não precisa. É simples assim, cara, legal, bacana, tu é fodão nisso, mas tu não é fodão naquilo. Tu entender isso e tu saber que uma pessoa que chegou hoje e tirou uma foto contigo, daqui 2, 3 anos, talvez ela esteja muito melhor dentro da área de segurança e em outra área, muito melhor que tu. Verdade. E tu não sabe porra nenhuma daquilo ali. Quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Exatamente. Cara, sem dúvidas. Tem gente que eu encontrei há 3 anos atrás, fã meu, hoje em dia muito melhor que eu em web hacking. E, cara, eu pergunto pra ele coisas. Então, assim, Legal. cara, tu tem que ter essa noção. Você só é um ser humano. Tá fazendo o teu trabalho. Mas humildade em primeiro lugar. É tu saber que, cara, sou bom nisso, mas tem outras pessoas que estão se especializando, outras pessoas que já se especializaram e vão ser melhores em outro ponto da área. A área de segurança, ela é extremamente enorme, na verdade. A gente tem poucos qualificados para tudo que a gente tem. Então, sim, a gente precisa qualificar cada vez mais e ter pesquisadores, e ter conscientização, e ter mercado, ter portas se abrindo. E eu acho que esse tipo de evento, ele traz essa possibilidade.
ele aumenta isso. Esse tipo de evento em todo o Brasil. Por isso que no Sul é muito importante. Eu acho extremamente importante porque a gente tem pessoas qualificadas aqui Verdade. e temos também pessoas que querem aprender. Muitos. 50% desse público aqui são pessoas que estão correndo atrás Exatamente. de uma palavra como a sua, de uma exposição, de um toque, às vezes para decolar. Como você falou, às vezes só falta a fagulha. Só falta fagulha. E falando do evento, o que você tá achando desse Secop Summit 2026, cara? Me impressionei. Que legal, Me muito impressionei bom. muito. Porque assim, no Sul eu nunca vi um evento desses. Poxa, que legal, cara. E acho que para a área de segurança é fundamental. Fundamental. Não só eventos como esse, eventos de comunidade, eventos técnicos. Quanto mais a gente souber fazer isso com qualidade, melhor. Que legal, Carol. Eu sei que você já tem alguns materiais, sei que você tem um curso agora de pentest. Conta um pouquinho pra gente, porque provavelmente quem tá te ouvindo agora vai falar, tá, beleza, e aí? Como é que eu faço pra aprender com o cara? A grande realidade. Até comentei ontem com você, quando é que vai sair essa Masterclass, irmão? Já tá na hora, já passou. E aí? Então, Conta meu pra gente. treinamento, ele é focado em pentest NFC, tá? Legal. Cartões de aproximação. Caraca. Então a gente começa com tecnologias simples, básicas. Porque assim, dentro da área até de segurança, nós temos pessoas que não sabem muito de hardware hacking. Então eu Sim. tentei fazer um treinamento bem focado, Legal. mas ao mesmo tempo que a gente consiga pegar, mesmo que uma pessoa não saiba tanto de hardware, Legal. ela consiga fazer o treinamento e que isso leve ela a querer se aprofundar nesses quesitos, tanto de hardware, quanto de programação, quanto de eletrônica. A gente começa com pentest NFC, com tecnologias bem comuns, Legal. e a gente vai avançando até cartões de crédito. Então a gente vê atualmente pentest em cartão de crédito, e a gente chega até hoje em dia em fault injection, que são ataques que a gente faz em fechaduras eletrônicas, em cofres, entre outros hardwares. Fault injection é um ataque que ele tem muita coisa para fazer. Tem muitos hardwares que tu pode explorar com ele, tá? Mas o treinamento é focado em NFC, né? Então é somente focado nisso. A gente vê equipamentos como o Proxmark, que é um hardware profissional, não é um Flipper Zero. O Flipper Zero é um hardware, não é profissional, ele é um hardware que tem muitos gadgets, muitas coisas legais, mas ele não se aprofunda. Então, NFC, ele vai te trazer ataques, mas ele vai até um limite. Proxmark não, Proxmark tu consegue fazer pentest em cartão de crédito, por exemplo. Então é um alto nível. Então é um processo diferente e que eu recomendo. Tu quer se especializar, ver hardwares profissionais também. Flipper Zero é legal, é bacana, é pra te aprender, é legal. Mas uma pessoa comum, sem muito fundamento, tu não vai muito à frente com um Flipper. Mesmo com Proxmark, tu tem que se aprofundar, tu tem que estudar, né? Tu tem que ter a base. E o treinamento tem esse foco. Tem essa base e ele é bem lixado exatamente em NFC. Muito legal. E hoje, provavelmente muitas empresas te procuram. Como é que faz para essa empresa buscar você? Mais fácil possível. Meu e-mail, contato@pnegui.com. Tu encontra esse e-mail na bio do Instagram e do LinkedIn. Qual é o teu arroba para o pessoal seguir já imediatamente? @Penegui, @PENEGUI. Perfeito. Tu me encontra tanto no LinkedIn, tanto no Instagram, tanto no TikTok, tanto no YouTube. Perfeito. Quero te pedir uma mensagem para quem está nos assistindo. O que você consegue deixar de recado para essa geração que continua seguindo você e vai continuar seguindo você e quer se especializar? Qual é a mensagem que você pode deixar para simplesmente tocar no coração de cada uma dessas pessoas e fazer uma reflexão bem profunda, até porque profissão é algo que a pessoa tem que se encontrar, tem que amar. Tem que amar. Primeira coisa, dito muito. E para te se encontrar, você tem que ter uma palavra correta, não desistir.
Por quê? Para te se encontrar, você tem que entender um pouco o geral. A área de TI, ter um mínimo de base. Então, assim, você tem que saber estudar pelo menos tudo um pouco. Tem que ter uma base. Aprofundar, ter uma base. E eu sempre oriento, quer entrar na área de segurança, e tu nem tá na área de TI ainda, programação. Como a gente disse, Porta de entrada. porta de entrada. Tem que ver se tu tem como eu posso dizer, esse feeling, tu gosta de programação. Tá, mas eu posso entrar na área de segurança sem saber programação? Sim, mas daí tu vai para áreas que não são de web hacking, software hacking e hardware hacking. Existem outras áreas que eu não sou especialista nelas. Sim. E que não é focado nessas de Red Team, Blue Team. Então, assim, óbvio, existe. Mas se tu quer entrar na minha área, essa é a base. E uma coisa fundamental: persistência, como eu disse. Tu vai ter frustração, tu vai bater a cabeça, vai dar muita coisa errada, mas é isso que te faz ser quem tu é. É isso que te faz chegar a encontrar realmente uma vulnerabilidade, é isso que te faz tu entrar na área de verdade, é isso que faz as empresas olharem para ti diferente. Sensacional. Muito obrigado pela tua Obrigado. presença, parabéns pelo teu trabalho, sucesso obrigado. imenso. Falo aqui pela Valeu. Cicobi. Um prazer imenso ter você aqui no evento. A gente espera Eu você que em agradeço. 2027. Queremos você nos outros meetups, porque é muito importante a tua presença e esse espírito dentro desse ambiente que conecta milhares e milhares de pessoas. Obrigado e parabéns. Sucesso absurdo para você. Obrigado, Desejo de tudo de verdade. bom. E, gente, Tamo junto. não se esqueça de seguir o nosso amigo Penegui nas redes sociais. Você que tem uma empresa aí, precisa dos serviços dele, entre em contato, que eu não preciso falar mais nada, que a pessoa por si só e o trabalho já fala tudo. Então, se inscreva, curta, compartilhe e siga para mais, porque tem muita coisa ainda legal nesse último dia do Secop Summit 2026. Muito obrigado pela tua atenção e até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Fui!